Boa noite, estamos no ar, aguardando aqui a presença do nosso ilustríssimo convidado. Vamos ver como é que as coisas vão funcionar. Deixa eu ir ajustando as coisas aqui no estúdio. No estúdio do Pepinho. E hoje o papo vai ser com meu amigo Tadeu Ortona. Tadeu Ortona é um pescador que se dedica ao peixe de couro. Migrou um pouco para outras áreas e agora está aí, se dedica a isso há muito tempo e está aí dando uma força para a gente aqui, para a gente comentar algumas coisas a respeito da pesca do peixe de couro, né? Eu, por algum motivo, estou sem áudio ainda de retorno. Deixa eu ver o que está acontecendo. Ok, vamos ver se está tudo ok agora. Eu aguardando aí o meu companheiro de bate-papo. Tá? Se alguém puder me dar sinal se estão me ouvindo bem, marca um positivo aí, alguma coisa, para ver se eu estou. Ok, o peixe de couro entrou. Vamos aqui. Por que você. Né? Por que você não entrou? Mandei o convite aí. Vamos ver se. Vamos ver se eu. Acho que agora. Ué, de novo. Eu estou dando aceite aqui e não está entrando, Tadeu. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Um minutinho só, a gente fazendo uma correção aqui, porque alguma coisa hoje não está funcionando. Pedido. E não deu certo. Vamos repetir o pedido.
Não estou conseguindo conectar o Tadeu. Deixa eu fazer de novo aqui. Convidar. Aceita o convite. Vê se apareceu o convite aí, Tadeu. Fala, Bebi. Agora sim. Agora sim. Agora. Boa noite, Tadeu. Tudo bom? Tá me ouvindo? Eu estou sem te ouvir. Eu não estou. Agora estou te ouvindo. Deixa eu ver. Tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Deixa eu acertar o fone aqui, Pepito. Vamos esperar ele ajustar lá. Enquanto isso, eu vou esclarecendo. O Tadeu é um amigo mais recente. A gente se conhecia de alguns contatos na Casa de Pesca Pinheiros. Ele se dedica ao peixe de couro, à pesca do peixe de couro, criou uma marca que é Peixe de Couro, que está muito ativa no Instagram também, assim como no Facebook. E teve momentos que a gente conversou mais profundamente sobre a pesca do peixe de couro, e sempre foi uma coisa que eu usei naquela situação. Estou aqui, existe o peixe de couro, vou lá dar uma experimentada meio período. E depois de conversar com ele, eu comecei a me dedicar um pouquinho mais. Aí fiz uma viagem que ele estava presente também. E essa viagem a gente se dedicou só à pesca do peixe de couro. Isso E mesmo. aí, a partir disso, a cada ano eu faço 2 pescas mais dedicadas ao peixe de couro. Tá com o áudio ok aí já? Agora tá ok, meu amigo. Tudo certinho. Troquei o fone aqui que o outro Ok. não estava indo bem. Bem-vindo, Olá. bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite para esse bate-papo. Imagina, meu amigo. Para mim é uma grande honra. Não é da boca para fora, você sabe disso. Que nem o Pepito falou aí, nós somos amigos lá desde da Pesca Pinheiros. E a nossa amizade foi fortalecendo e fluindo muito legal, né? Algo muito natural, algo muito verdadeiro. E aí a gente tá aí nessa amizade aí, acho que é o quê? Uns 8 anos, Pepito? 7 anos já? É por aí, 7 Por aí. anos, por aí. E é legal porque É. o nosso estilo é bem diferente, né? O Pepe é um mestre ali das iscas artificiais, da pesca ali de, de bait, né? E eu tava cada vez mais tentando me especializar nesse tipo de pesca. E aí os mundos se encontraram, né, meu amigo? Não, foi muito legal porque houve uma troca. É isso mesmo. Houve uma troca de informações, isso foi muito positivo. Eu fiz um aprendizado rápido sobre a prática da pesca do peixe de couro e fui criando a minha concepção de pegar o peixe de couro. E por isso que esse bate-papo vai ser divertido, É vai ser diferente. diferente. Porque apesar de tudo que o Tadeu colocou de informação e me ajudou, eu tomei um rumo que é um pouco diferente do rumo dele. Isso mesmo. E parece que está acontecendo alguma coisa diferente com ele também, que vai surgir Também, aqui no bastante. bate-papo. Tá? A ideia principal dessa conversa era esclarecer para os nossos ouvintes, para aqueles que nos acompanham, e depois para aqueles que tiverem curiosidade, porque isso vai ser editado e vai ficar no blog Papo Reto com Pepe Melliga, como se fosse uma fonte de consulta. Tá? Ou seja, não vai ter muito problema. Acho que o Tadeu teve. Tá aí. A conversa fundamental aqui é nesse bate-papo, porque mais tarde nós vamos ter um outro bate-papo. Mas são bate-papos que esclarecem, mas ao mesmo tempo podem ser maçantes. Sim. Então nós resolvemos dividir esse bate-papo em 2, 3 oportunidades. Essa oportunidade nós vamos falar
de uma das ferramentas para peixe de couro. E essa ferramenta é aquela que leva a linha, aquela que solta a linha. Pode ser a carretilha ou o molinete. Eles mesmos. Quando eu fiz a primeira consulta, o pessoal veio com os guindastes para cima de mim, gente. E era isso que eu queria que o Tadeu comentasse, que logo na nossa conversa, nos nossos inícios, ele falou, uma 50, uma 70. E não se assuste, não é uma curadinha 70, não. É uma International 70. É um pouquinho maior, um pouquinho maior, que são carretilhas que são usadas na pesca dos peixes oceânicos, principalmente dos peixes de bico. Isso. Né? A Penn International 50, a Penn International 70, você chegou a ter uma 80, né? Cheguei a ter uma 80 VISW também. Ele chegou a ter uma 80. E eu vou pedir para ele começar a comentar por que você já chutou um pau logo da barraca de vez e foi para uma carretilha grande. Então, Pepito, primeiramente, boa noite a todos. É um enorme prazer aí estar nessa live. A história vou só dar um pitaquinho, Pepito, do começo do peixe de couro. O Pepe sabe muito melhor, ele sabe que é uma grande referência minha. E no começo, da minha história, né, na pesca, eu sempre gostei muito de pescar pirarara, pescar peixe de couro, né? O próprio caixara, o pintado. E a gente escutava muito que esse tipo de pescador era linguiceiro, era preguiçoso, era o cara que jogava isca lá, sentava para tomar cerveja. Aí eu fui vendo que, tem lá o Telespires, tem lá o Araguaia, tem o Rio Roosevelt, tem tanto rio aí que o pessoal vai atrás desses peixes. Como é que esses caras podem falar assim da gente, né? E aí, junto com o Felipe da PEN, né, o pessoal sabe que eu sou aí irmãozão também dos meninos da PEN Raíba, eu falei para eles, vou criar um Instagram. Eles falaram, não é mais um de pesca? Eu falei exatamente o que eu não quero ser. Eu não quero ser mais um de pesca. Eu quero só criar uma página que mostre os nossos peixes de couro, que como o Pepe sabe, muita gente, por exemplo, vai pescar na Amazônia e na hora do almoço joga uma linha lá e muitas vezes pega uma piraíba, pega um filhote. Que é um procedimento quase que padrão. Cara. Exato. É difícil o cara ir para lá, né? Tarde da viagem para ir tentar o peixe de couro. E aí eu falei, não, peraí, nosso potencial é maior. E eu, sinceramente, eu esperava chegar num número assim de 20 mil, 15 mil pessoas, e hoje a gente está em 62 mil pessoas, né? Isso quer dizer o quê? Que a minha ideia ela foi muito mais vantajosa, digamos assim, para a pesca do peixe de couro do que eu esperava. Então, assim, sem dúvida. O começo do peixe da ideia, quer dizer, o começo do Instagram era para difundir essa pesca. E hoje já é bem diferente. Hoje chegamos num ponto, né? Eu, o Pepe, os meninos da PEN, o Jean, que o pessoal chama a gente para mostrar o potencial da pesca do peixe de couro em tal ponto. Isso é muito legal, né? Em tal rio, em tal operação, isso é muito interessante. Só que aí vamos lá o que o Pepito falou, essa é a introdução. Quando eu comecei a conhecer esse tipo de pesca, obviamente que foquei no Rio Araguaia, né? O Rio Araguaia é um dos rios, né, Pepe? Se estiver errado, você me corrige, que mais tem peixe de couro aí do nosso Brasilzão. Ele e Telespires, né? Sim. Na prática, sim. Ou seja, pelo resultado isso, que tem aparecido isso. junto à mídia, sim. Sim. Isso pode significar duas coisas. Que está tendo mais gente indo para esses lugares e menos gente com isso está apresentando mais resultado. Mas não tenha dúvida que o Rio Araguaia, tanto na região de Goiás, como na região do Tocantins, e até lá na ponta, onde ele faz um pouco de divisa com o Pará, ele ficou sendo conhecido pela pesca da pirarara e depois da piraíba. Isso. Aliás, a pirarara era muito mais famosa no Rio do que a piraíba. Era a embaixadora do Araguaia, inclusive. Exatamente. Era a pirarara. E aí, o que acontece? No Rio Araguaia, devido aos botos, principalmente em algumas regiões, o pessoal utilizava carretilhas de grande porte, grande capacidade de linha. E uma coisa que o Pepe sempre fala, e eu aprendi isso com ele, tenho muita felicidade e orgulho em falar, a gente não gosta de apenas, use isso e ponto. Não, peraí. Por que eu tenho que usar isso?
Entende? Eu acho que essa é uma das principais perguntas que a gente tem que fazer, o pescador, né? Por que que eu tenho que usar isso? Por que que você está falando isso para mim? Não é simplesmente usar, não, vai lá comprar isso que dá certo. Não, eu quero entender. E a gente foi entendendo que era devido à super inteligência do boto, a gente precisava de mais linha para a isca ficar mais longe do barco. Então, obviamente, quando eu comecei a atrás dos meus equipamentos, eu não queria um equipamento pequeno, né? Eu queria já chegar do jeito que falaram que era para chegar. Chegar chegando. Ah, Tadeu, você precisa de 500 metros de linha 0,92. Falei, porra, o que eu vou achar? No Brasil você não vai achar nada. Na época ou era PEN ou era Shimano Tiagra, né? A VET nem era tão falada na época. Então, sim, como eu tinha o contato dos meninos da PEN, fui atrás da PEN, e lá atrás a minha primeira que eu comprei, Pepe, foi uma 50 VSW, que na época ainda era a versão 5 da PEN. E aí eles faziam Vamos colocar um ponto aqui. Gente, diga, escreve do lado aí. 50 VSW. VSW. Foi a carretilha de entrada dele. É mais ou menos essa daqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. É mais ou menos essa daqui. De entrada dele. Essa daqui é uma VET, tá? Mas o tamanho é bem parecido, tá? Ele começou aqui, né? Assim, um tamanho de carretilha um pouco avantajada. Porque assim, o pessoal falava que você precisava de 500 metros, vamos utilizar os 500 metros. Aí os meninos da PEN faziam muita rifa, tal, não sei o que lá. Eu fui lá, entrei numa rifa, ganhei uma 80 na rifa. Aí a 80 cabia 1.000 metros de 0,92. Não era mais 500, já era 1.000. Aí alguns amigos meus, inclusive esse senhor que está aqui em cima de mim, falavam o quê? Falava, não, peraí, não, isso daí é muita coisa. Tá, troca esse negócio, vai vender. Aí o próprio pessoal do Araguaia, Tadeu, vende esse negócio aí, meu. Você não vai ter uso. Eu nem levei para pescar. Coloquei no Mercado Livre e vendi. Mas não tinha. Pô, eu acho que, Pepe, sem linha, eu acho que ela tinha 3 quilos. Sem linha. É um conjunto pesado, são carretilhas pesadas. Fora a vara, hein? E aí, eu vou antecipar um comentário que eu faria em algum momento. Claro. Né? O Dick já encheu tua bola, falou que você gosta de coisa grande. Eu não sei dessa história aí. Mas as pessoas usam uma carretilha que pode pesar 1,2 kg, 1,5 kg, 2 quilos, 3 quilos. E aí ficam fazendo meme para pegar uma vara que pese 300 gramas. Exatamente. Gente, pelo amor de Deus. Isso acontece mesmo, é verdade. Pelo amor de Deus, vamos esquecer isso. Você tem que ter uma vara compatível, um caniço de pesca compatível à carretilha que você está usando. O conjunto tem que se equilibrar. Essa é a primeira coisa que eu já fiquei surpreso quando eu chegava lá, porque eu via que algumas coisas não batiam. Neguinho com Penny International 70 numa vara trevela da Shimano. Quer dizer, são coisas que são completamente inviáveis na forma de se usar. Ok, cabe, ok, prende lá, prende, tá? Mas não funciona. Uma coisa, Pepito, que eu sempre costumo dizer é que, para mim, assim, não existe um só tipo de equipamento. Existe o equipamento que cabe no seu bolso, é balanceado para pesca, que você vai fazer e te faz feliz. Eu acho que, assim, a pescaria, eu digo até por mim mesmo, eu não comecei, que nem eu acho você, que nem muitas outras pessoas, a pescar muito cedo. Pelo contrário, meu irmão e amigos de infância iam pescar, eu ia junto e falava, um negócio chato, velho, o dia inteiro aqui. Eu tinha 10, 12 anos, o dia inteiro aqui em volta do lago. E quando eu fui ter 16, 17, eu fui me interessar. Então o meu foi um pouco mais tardio. E chega um momento, assim, no nosso caso, porra, tá com filho, tá com, graças a Deus, casa, tudo direitinho, o equipamento, ele passa de um negócio que você compra e deixa atrás do armário para uma realização pessoal. Sim. Então, não é mais que nem era antigamente. Pô, eu tenho amigos que eles compram as coisas e deixam atrás do armário até o dia da pesca, aí na semana pega para ver se tá inteiro, se não tá. Eu entendo essas pessoas, mas assim, pra gente que gosta muito, virou uma realização pessoal. Pô, eu comprei a carretilha que eu tanto queria. Eu comprei a vara que eu tanto lutei. Então, acho que é a união de tudo, que nem você bem disse. Agora, uma coisa que a gente vai aprendendo, por exemplo, essa daqui já é uma 70, né? Aquela lá é uma 50, essa daqui já é uma 70. Essa daqui, só ela assim, sem linha, ela tem 2 quilos. Exatamente 2 quilos. Então, realmente, como o Pepe falou, às vezes as pessoas vinham para mim e falavam, Tadeu, que vara que você indica para isso? Fala, qual é a carretilha que você tem? Tal, qual é a pesca que você vai fazer de Piraíba?
Aí eu passava, nossa, Tadeu, mas essa vara tem 315 gramas, essa vara tem 290 gramas. Eu falava, meu amigo... É meu amigo, 10% do que pesa a sua carretilha carregada com linha. exato. E eu falei, você tá com uma carretilha que tem 2 quilos sem linha. Sem linha. Você vai colocar linha, você vai fazer o conjunto inteiro, o clamp da carretilha, que eu não tenho nenhum aqui, mas o clamp é aquela garrinha, né? É uma menor Peraí aqui, que ó. eu vou... Tem aí, Pepito? Aqui, vê se dá pra você enxergar aí, Pepito. Peraí que eu tô soltando aqui, aí. É. Isso, olha lá, pessoal. Esse é o clamp de uma carretilha menor. Dessas maiores, ele é de alumínio. Ele tem um peso também. É justamente para não fazer muita força ali no Rio City. Então ele também tem um peso. Ou seja, você está se importando com 300 gramas por quê? Né? Não tem nenhum. E outra, você não é uma vara, não é uma pescaria de bait que você vai ficar com o conjunto na mão o tempo inteiro. Você solta a linha e coloca os conjuntos na secretária do barco. Entendeu? Então, muitas coisas a gente foi aprendendo. Então, eu mesmo, o Pepe sabe, eu comecei com a 50, fui para 70, cheguei no 80 e no ano passado eu estava com uma 30. Né? Você vai evoluindo, você vai vendo a pesca. Ou seja, a explicação, o comentário, vocês entenderam. Ele teve 80, mas a primeira carretilha dele foi uma 50. Depois ele partiu para uma 70, passou para frente a 80 e foi buscar uma 30. Uma 30, é isso mesmo. Então agora eu vou contar uma história para vocês. Nessa pescaria que eu comentei, que eu fui, que o Tadeu esteve presente, o Felipe da Penraíba, né? O Daniel da Penraíba, o Jean da Mental, né? Eu cheguei lá com a minha tralha, com a vara que eu usava para pescar piraíba nos outros lugares. Tá? Eu já não tinha a minha Shimano 400, Sim, que era que ia na vara. Já tinha passado ela para frente, porque eu não tinha finalidade para ela. E eu cheguei com uma 384 GT. Não, eu acho que foi a 340 GTI, Pepe? GTI, 340. 340 GTI. Uma carretilha pequena. A primeira coisa que... É parecida com essa daí que você estava na mão, inclusive, o tamanho dela. A primeira coisa que o Felipe fez, já desmontou, tirou o guia-fio. Eu falei, tem lógica o que ele está fazendo. Sem dúvida. Tirar o guia-fio. Porque o guia-fio, quando você solta a linha, ele não vai vai aguentar. ser problema. Ele não vai aguentar. Ele não vai acompanhar e vai ser uma coisa que vai te criar um problema na hora que você está com a briga de um peixe grande. Até aí tudo certo. Quer dizer, eu fui com uma carretilha super pequenininha, perto do que os caras estavam usando. Aí, tá ouvindo? Tô ouvindo, perfeito. Tá ouvindo. Aí, o pessoal me emprestou uma vara que eu fiquei encantado a princípio. Era uma Loomis, que, se não me engano, era 60, 80 libras. Eu acho que era isso mesmo. Era uma coisa assim. E me emprestaram uma VSW 30. Foi uma Squall. Foi uma Squall. Uma Squall VSW. Era International? Era International? Uma International. Uau! É que foi 2017, viu, gente? Às vezes a gente não lembra de tudo. Eu estava lá com a International. Barbaridade. E era o lançamento dela, porque essa International 30 VI saiu em 2017. Exatamente. Então era o lançamento dela. Olha, eu estava me sentindo o máximo lá com a carretilha. Conjunto bom e equilibrado. Pois bem, o primeiro peixe que eu peguei, em vez de eu brigar com o peixe, eu briguei com a carretilha. Por quê? Porque eu não usei cinto para apoiar a carretilha e um monte de coisa. Ou seja, acabei brigando com o equipamento. E, posteriormente, vendo umas imagens de uma segunda ida que nós fomos, que o Jean fez um documentário lindíssimo, eu comento, eu estou brigando com o equipamento, gente. Eu não estou confortável. Estou brigando com o equipamento em vez de brigar com o peixe. Era a minha visão das coisas. Então, nós temos uma visão muito diferente. Eu gosto de ter o equipamento à mão, o equipamento que eu me sinta à vontade. E não fui para o lado exagerado. Tá? E hoje eu uso um equipamento muito mais simples. Eu acho...
Diga, diga. Também observei uma relação de pesca da pirarara lá no Araguaia. Eu estava acostumado a pescar pirarara, era acostumado a pescar pirarara em lugares mais estruturados, próximo ao barranco. Eu sei da necessidade de tirá-la logo do local. Eu Sim. preciso de uma vara que coloque pressão e se esforce rapidamente para voltar à posição, para me ajudar a tirar o peixe. Ela pode ter um balanço, mas isso não significa que ela não é rápida para querer voltar Sim, para a posição sim. dela, que é uma coisa que todo mundo confunde. Vara rápida é a vara dura. Não, não é. A vara rápida não é a vara dura. Se ela for uma construção progressiva, ela flexiona, põe pressão e quer voltar para a posição normal. Quanto Exatamente. mais rápido ela volta para a posição normal, mais rápida ela é. Essa é a posição. E eu tinha essa visão. E aí a gente conversou uma vez lá tal e falamos, pô, a molinete para pescar a pirarara junto ao barranco vai ser muito confortável e muito mais rápido para dar o primeiro arranque e Sem tirar dúvida. ela. Para minha surpresa, os caras começaram a testar isso e parece que gostaram, né, Tadeu? Tá dando certo. Tá dando certo. Porque assim, é legal que você falou isso, Pepito. Até em pesqueiro, eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 equipamentos aqui. Se der, a gente fala, se não der, a gente fala numa próxima. Mas até em pesqueiro, que eu frequentei muito e frequento muito e gosto demais, eu acho que é uma belíssima porta de entrada num custo-benefício incrível para o pescador, mas o molinete ele estava há uns anos já sendo muito discriminado. Né, o pessoal, se tinha alguém com molinete, não, ele vai arremessar longe de mim, isso daí, porque isso daí é ruim, isso daí é novato. Eu também, você vê, a gente é meio, porra, mas por quê? Porque se você vai pegar os maiores campeonatos, você sabe melhor do que eu, de arremesso, é o molinete que ganha, não é a Sim. carretilha. Entendeu? Então por que você tem esse preconceito? E aí a gente foi indo atrás, ouvindo pessoas que nem o Pepe. Eu acho que isso é muito interessante. Você tem que, beleza, pô, vamos lá, nós somos os novos aí, estamos atrás, mas vamos ouvir quem já andou bastante caminho aí, vamos ouvir essa galera. E aí, por isso até que eu fui diminuindo meus equipamentos. Pô, tem o Júlio que entrou aqui na live, o Pepito conhece também, é um grande pescador do lado do Araguaia, me ensinou e me ensina demais. E essa galera, assim, mais antiga do Araguaia foi a galera que eu falo, eu mais enchi o saco. Porque para mim, não é assim, que nem eu falei, não é simplesmente, usa isso, Tadeu, que vai dar certo. Não, eu quero entender por quê. Quantas madrugadas, o Júlio é de Goiânia, o Júlio tomando cerveja lá, eu tomando cerveja aqui, a gente falando, não, Júlio, mas por que isso? Por que aquilo? Me explica. E aí, o que a gente foi entendendo? Que naquela época era necessário esse equipamento pela questão do boto, mas em certas regiões. Por exemplo, eu acabei de voltar numa pescaria que a gente foi fazer uma gravação na Santa Pira, que o boto em nenhum dia, Pepe, atentou a gente. Então eu não precisava ter 500 metros naquele momento. Exatamente. Foi aí que eu comecei a pescar com este carinha aqui. Exato. E esse carinha, para quem não conhece, é um Penn Spinfisher 6, 10.500. Para vocês terem uma ideia, aqui ele está com 260 metros de Power Pro 100 libras. E a gente coloca mais uma ponteira aqui entre 80 a 100 metros de monofilamento. Então a gente chega a 360 metros, Sim. 350 metros. E vamos colocar uma posição agora sobre isso, que é importante para as pessoas entenderem. Sim. As pessoas que pescam em situação conhecida como rocket fish, ou seja, você está em cima de pedras, normalmente são ilhas afastadas. Há lugares do mundo que você chega de helicóptero e o operador te coloca lá e depois vem te buscar. O hidroavião, né? No Brasil, há lugares no Nordeste que você nada, vai na maré vazante, fica lá esperando a maré enchente para fazer essa pescaria. Sim. O pessoal que pesca embarcado em situações de profundidade e outras coisas, todos eles usam molinete. Por que será? E se vocês estão achando, vocês que não tiveram experiência no mar, de pescar peixes do mar, se vocês estão achando que Piraíba e Pirarara é o top da galáxia, eu vou dizer para vocês, são fortes, são bacanas, às vezes têm um comportamento rápido,
mas não pagam placê para os peixes pelágicos. Sim, sim, é bem diferente. Você pega um atum, você pega É bem um olho diferente. de boi, você pega um arru de 30 quilos, a velocidade que ele vai tomar de linha do seu molinete ou da sua carretilha é um absurdo. Você pega um peixe de bico com essas carretilhas que se usam para pescar piraíba, e você vê a diferença de arrancada de um peixe de bico em relação à piraíba, você vai tomar um susto. Sim, sem dúvida. Então, não é bem por aí. É só a gente fazer um Existe comparativo. uma pessoa no Araguaia que pesca com International 130. Sim, então, mas é só a gente fazer uma comparação básica. Qualquer um aqui que já foi pescar num rio, uma pirarara ou piraíba, e assistiu Discovery, que eu adoro, pelo menos, naquela pescaria lá que eles têm, lá, pesca... Putz, me fugiu o nome. Mas que eles mostram a pesca do atum, eu esqueci qual é, que eles têm um campeonato de atum. E você vê, é muito diferente. É que nem o Pepe falou, nosso peixe é extremamente forte, sem dúvida. Só que não tem como comparar um atum lá, eu acho que é o amarelo, que é o azul, né? O azul. O azul que é a pancada. O azul é violento. Tem umas pescas lá que demora 3 horas para tirar o cara, velho. O azul é o peixe que te destrói. Né? Então, assim, e aí voltando pra gente, aí qual foi a minha ideia, Pepito? Como eu tinha os meninos da Penaíba por perto, eu tinha acesso, que nem você também tem, que nem toda a galera tem hoje, porque eles importam no Brasil, eu tinha acesso aos melhores materiais que eu acreditava ser. Então, na minha cabeça, por exemplo, o molinete, é que nem o Pepe falou, esse molinete aqui, ele vai aguentar o peixe. Ele é feito para pescaria no mar. Para você ter uma ideia, ele tem um drag de 50 libras, o que bate aí a 22, 23 quilos. Um recolhimento de 4,2 e pesa apenas 1 quilinho. É bem menos do que os outros, né? Ele tá 1 quilo e é muito mais confortável. Ou seja, você se coloca muito mais confortável para ficar o dia inteiro atrás do peixe. Exatamente, exatamente. Aí ele vai conseguir resolver que nem a carretilha te resolve. Aí você vai falar, pô, Tadeu, mas você vai trocar tudo? Não, eu também gosto da carretilha. E aí é o que a gente está falando. Existe também a possibilidade de pescar num outro local, que o boto vai me atentar, e aí sim eu vou precisar de uma grande capacidade de linha. E aí esse molinete, ele vai virar minha terceira linha ou a quarta que eu vou arremessar do barco. Tudo vai depender de onde eu vou, o que eu vou fazer, qual é a proposta da pescaria. Por isso que a gente sempre fala, o que eu faço para pescar no Araguaia? Qual região? O que eu faço para pescar no Xingu? Qual região que você vai? Porque às vezes nessa região você precisa, naquela você não vai precisar. Uma apresenta um comportamento, outra tem um comportamento oposto. Exato, eu tive a certeza porque eu lá pelo Araguaia, eu fui bastante para Luiz Alves, na região do Bandeirante, etc. Só que eu nunca tinha descido. Aí chegando lá em Santa Terezinha e vendo que não... Pepe, o boto tava lá, mas ele não incomoda. Ele tá do seu lado, ele não incomoda. Ele ainda não tem esse aprendizado. Então, peraí, eu não preciso falar para um amigo, para alguém que vai me perguntar, se for para Santa Terezinha para levar isso. Ele pode ir com aquilo lá. Então, de acordo com a necessidade que a pesca te oferece, é o que a gente vai usar. E por isso que eu acho que, assim, é por isso que eu falei da realização pessoal. Eu olho aqui nessa mesa e falo assim, porra, eu posso ir para o Araguaia, eu posso pescar no mar com o Pepe, eu posso ir para o Xingu, eu posso... Porque você vai criando os equipamentos e os conjuntos adaptados para a necessidade que você vai ter. O complicado, que nem o Felipão fala, o Malacu, é o cara, às vezes, o cliente que vira e fala assim, ô Felipe, tudo bem? Eu queria comprar uma carretilha. Aí eu falei, pois não, o que você vai pescar? Olha, eu quero pescar atum, pirarara, piraíba e às vezes pescar alguma coisa no pesqueiro. Aí é meio difícil. Aí complica. Por exemplo, o Paulinho que está nos vendo aí, é guia na região do Araguaia. Aruanã, Cocalinha. Cocalinha, na região do Araguaia, ele bate na tecla. No Araguaia é diferente. Precisa de capacidade de linha. Não discuto. Tem o seu estilo de pesca, use o seu estilo e seja feliz com ele. Eu tenho uma teoria um pouco diferente disso. Mas não cabe a mim porque eu não tenho a bagagem das pessoas que estão o tempo todo lá. Sim. Mas toda vez que eu expliquei minha teoria, que nós aplicamos a teoria numa pescaria, o resultado apareceu dentro daquela expectativa que a gente tinha. Então, essa história de soltar uma linha 400 metros, 500 metros, outra 300 metros, outra 100 metros, e parar o barco, é muito legal.
é muito legal. Só que a piraíba é um peixe de referências. Ela nada através de referências. Ela tem a sua trilha. Você tem que entender onde ela passa. E tem guias que sabem isso de uma forma extraordinária. Sim. Eu presenciei um cara lá em Santa Terezinha dar um show em relação a isso. Todos os barcos acabaram indo atrás do cara, tentando parar o cara, e foi aí que confirmou a minha teoria. O cara pegou 14 ou 16 piraíbas no período e todo mundo ficou chupando o dedo. Porque ele chegava, ali se colocava, ele sabia exatamente o lugar de passagem do peixe. É o que eu costumo dizer, né? O lugar de passagem do peixe não tem 100 metros. O lugar de passagem do peixe é muito menor do que isso. Então, você coloca uma linha 500, outra 300 e outra 200, o que vai acontecer... E se você fizer uma estatística dentro do barco, tem uma distância que sempre vai vingar, sempre vai bater, sempre vai bater. Por quê? Porque é aquela linha que solta no ponto principal, no ponto que você sabe que é o ponto de passagem do peixe. Que normalmente é a primeira linha, né? Que normalmente é a primeira linha. Mas assim, é que nem você falou, eu costumo dizer. Às vezes eu vejo muita discussão em grupos, ou até no Instagram, em Facebook, etc. Mas assim, eu sempre prezo, isso é que nem você falou, isso aí é o que eu acho. Eu sempre prezo, Pepito, pela opinião do guia. Eu acho que a gente pode, por exemplo, eu posso ir 15 vezes para o mesmo lugar dentro de um mês, mas eu nunca vou chegar perto do cara que nem você comentou, que está lá todo dia. Então, a gente nunca vai chegar perto disso. É impossível. As pessoas têm que entender que o guia encurta a distância do aprendizado. Exato, exato. Ele é a peça importante. Ele é a peça importante que está lá no rio, está lá a temporada inteira, está lá todo observando, dia. Sabe como os peixes estão andando, sabe quais são as novas rotas do peixe, porque o banco de areia muda, a parede do banco de areia muda, o poço na saída da parede do banco de areia muda. Entendeu? Então ele sabe disso. Exato. Ele conhece isso. Ele tem muito mais chance de acertar do que nós que vamos 1 ou 2 vezes por ano lá e temos as nossas observações feitas no rio e que aposta, bom, esse aqui é um lugar provável. Ponto. O lugar é provável, mas eu não sei como o peixe está se movimentando. E a teoria, eu acho assim, só a teoria é ruim e só a prática também. Eu acho que a união das duas fica uma perfeição muito boa. Pega ali Por isso, o respeito que nós temos por todos esses guias. E é muito legal, porque às vezes a gente vai para lá e eles que sabem que a gente dá uma estudada, porque, estamos aqui em São Paulo, então o que a gente pode fazer no tempo livre é estudar. Eles falam, aconteceu isso. Aí você falou, será que foi por causa daquilo? Porque eu li um negócio, eu vi uma coisa, eu pensei numa tática. Às vezes casa. Que nem você comentou. Às vezes a nossa ideia é totalmente obsoleta, porque a gente está aqui, que nem você falou, eles estão lá todo dia. Eu fui pescar agora com o guia Bruno, ele falou, cara, esse rio aqui é incrível, porque se você vier aqui nessa mesma época, nesse mesmo dia do ano que vem, ele não vai estar assim. Então, assim, os bancos mudam toda vez, não é que tipo, não, encher um pouquinho, não é só isso não, ele realmente, como se ele andasse, vamos dizer assim. Então a gente tem que escutar eles, tem que prestar atenção no que eles dizem, é isso aí. Porque eles convivem com aquela realidade o tempo todo. O tempo todo. Tá? Muitas vezes a gente não pode concordar, esse é o único anzol que funciona. Não. Talvez esse seja o único anzol pela limitação que ele tem de estudar material ou de chegar no material. Né? Eu acho para falar sobre o Crown River, o Super Catfish. O Super Catfish. O Super Catfish é um anzol incrível. Né? Fizeram uma reclamação, você sabe disso, você acompanhou, você estava junto. Sim. Aumentaram o arame, deixaram ele maior, teoricamente mais forte. Sim. Mas não é por causa disso que abre. O anzol que entrar na boca do peixe do jeito certo,
não abre. É, Eu afirmo sem medo de errar, sim. não abre. Essa é uma Se coisa entrar muito interessante. na boca do peixe da maneira certa, não abre. Agora, se entrar só a ponta, Na parte aí a óssea sua também. alavanca é monstruosa, aí ele vai abrir. Se entrar, mesmo que entre na parte óssea e passar Do ponto, né? Daquele o ponto. gap e ir para o ponto adequado, ou pegar nas laterais e ir para o ponto adequado, o anzol não abre. O que abre anzol, e que dizem que é no peixe, é o enrosco. É, isso já aconteceu comigo também. E é uma coisa assim, que nem a gente estava comentando da teoria, é isso que é legal, porque, por exemplo, acreditava-se muito que era o Gamakatsu Big River 12/0, era o anzol. Pô, vai vir para cá, tem que trazer 10 dele, porque realmente era difícil de achar. O Mustadão também, o 92247, ele era muito bem falado, mas pela ponta ali não ser tão afiada, etc., o pessoal reclamava um pouquinho. E aí começou a aparecer algumas coisas, né? Aquela velha coisa, pô, tá dando certo esse anzol aqui. Aí uma marca foi lá e desenvolveu tal anzol. Aí outra. Hoje, do modelo do estilo Big River, olha, que eu me lembro aqui, tem um da Owner, novo, é por aí. Um da Kenzaki, um da Crow, o da Gamakatsu e me fugiu o nome do último. Coisa que há 5 anos só tinha ele. Não Só tinha o outro. Gamakatsu. Não tinha outro. Você sabe que eu tenho um anzol de preferência para pescar piraíba, né? O seu, eu lembro que era o Maruseigo, não sei se é ele ainda. Não. Piraíba. Qual? Piraíba é o Kudoka. Ah, o da O Kudoka. Shout, né? O Kudoka da Shout. Para mim, é o meu anzol para piraíba. Sim. Se você for falar de surubim, eu prefiro pescar com Maruseigo. Maruseigo fácil. Sim. Se você for falar de pirarara, gosto muito do Gamakatsu, o Big River, mas na realidade eu uso da Kenzaki. Sim. Porque me agrada muito. Porque muito, também muito mais afiado. em conta, mais fácil de comprar, são muito com afiado. fiação química. Ou seja, se você passar a lima, você vai estragar o anzol. Só use a lima na hora que ele parar de ficar de pé na sua unha. Tá? Exatamente. Não fica pega anzol novinho, vai lá, passa a lima, você está estragando o anzol. Os anzóis têm uma fiação química que é extraordinária. E uma proteção também. Põe aquilo em cima da tua unha. Ficou parado, ele está fisgando. É que, por acaso, esse é o jeito também, aí trocando de aros para bugalhos, mas é o jeito que os grandes afiadores de facos cuteleiros veem se a faca está afiada. É a paradinha Exatamente. na unha. Parou na paradinha unha. na unha. Entendeu? Então, isso é fato. Isso é uma coisa que... Mas isso que é legal, tá vendo? Legal. A gente tá conversando e a gente já falou aqui, por exemplo, o Gamakatsu mesmo, quando eu comecei a comprar, era por volta de R$30. Hoje é 120. Então, assim, se não houvesse outras marcas a fazerem outros anzóis, e aí o pessoal, e aí eu falo muito do Júlio, o Júlio faz muito isso. Ele pega como ele tem a loja, manda para os meninos lá, para os grandes guias, eles vão utilizando e falam, isso aqui tá bom, isso aqui não tá. Na época lá da Crown, que você bem comentou, começou a ter um problema e a gente gostou daquele anzol, porque o anzol é muito bem feito. E aí quando a gente falou lá com o Ricardo, ele falou que não, a cartela vem 6, eu vou tirar 1 e vou botar 30% a mais no aço. Não tem como dar errado, e não deu mais. Eu prefiro usar o anterior. O anterior que é um pouco mais fino. Eu prefiro. Ainda bem que eu tenho um pouco de estoque dele aqui. Aquele lá acabou, Eu acho que eu só tenho uma carteirinha daquele lá ainda. Porque aquele fisga muito mais fácil. Isso é muito interessante. É isso que eu acho muito legal, essa evolução. Que nem eu falei pra você, se eu for conversar com essa galera mesmo, que eu ia no pesqueiro com 10, 12 anos, hoje eles são totalmente parados naquela mesma ideia. A mesma ideia. Aquela vara é a mesma ainda, que era tem uma vara de madeira, e era assim, era desse jeito, e não, isso daqui tá certo. E aí, essas pessoas, assim, quando você vai num pesqueiro, que nem eu fui com o meu patrão mesmo, faz uns 6 meses, a gente foi aqui no Nova Anguera, aí ele foi lá, montou as coisas dele, eu montei as minhas, pedi uma cerveja, um pastel, primeiro peixe meu, segundo peixe meu, terceiro, ele ia lá e colocava a mesma isca, ia lá e colocava... Só que assim, ele tava usando o anzol mais grosso. Então a isca não ficava tão bem apresentada para o peixe. O chicote dele estava mais grosso, dava para ver. Aí você vai explicando as coisas para ele e fala, é mesmo, né? A luz entra aqui, reflete na linha, o peixe não enxerga direito, mas enxerga a luz. É legal essas coisas.
E é legal a gente ir Ou seja, passando isso. é uma pessoa que observa. Exato. Ele não está o tempo Exatamente. todo na água, mas ele observa. Ele observa, o aprendizado dele é muito mais rápido. Ele questiona o guia, é muito mais rápido. Você lembra, na nossa primeira viagem junto, quantas coisas eu perguntei, quantas Pra coisas eu caramba. falei para o guia. Sim. Quero e o o guia olhava Caruara. para mim, o Caruara, Sim. que é um baita de um guia também. Sim, sim, sim. Na minha opinião, é um excelente guia. O trabalho dele Chegou aquele uma- dia lá. Chegou uma hora, ele perguntou para mim, há quanto tempo você pesca piraíba? Eu falei, não, para vir pescar piraíba constantemente, passar todos os dias atrás da piraíba é a primeira vez. Não, não acredito. Eu falei, é observação de pescador que está acostumado com outras situações. É isso mesmo. Que você transfere aquilo que a bagagem de vivência te deu e você começa a transferir para essa nova pescaria que você está fazendo. Isso aí. Tá? Vamos dar um break agora e voltar para as suas carretilhas. Vamos lá. Eu tenho Mostra a algumas 30 coisas. de novo. Não, a 30 já não está mais aqui. A 30 já não foi tá, embora. Já voltou? Já foi embora. Porque o que eu fiz? Justamente, eu estava com a 30 e com o molinete. E os dois equipamentos, eles se equivalem, né? Na questão de capacidade de linha, peso. Aí eu falei, como eu tenho uma carretilha que é a 70, que é meu xodó, eu não vendo, não troco, não faço nada, eu vou ficar com o molinete. Então, por incrível que pareça, Pepito, eu desfiz uma carretilha para ficar com o molinete. Então, assim, Tá. eu já mostrei a 70. Essa daqui é muito legal. Essa daqui é um diferencial que as outras não têm. É uma VET. Não sei se dá para ver aí. Tá. E qual é o diferencial dela? Essa daqui ela tem 3 velocidades. Velocidade. Elas Carretilha não- estupenda. O nível de engrenagem dela É incrível mesmo. é incrível bárbaro. mesmo. Super, super, super bárbaro. Tá? Tem uma pegada incrível. É uma coisa muito, muito legal. Para vocês terem uma ideia, gente, a gente não está falando muito disso para não aprofundar, mas essa penha aqui, que é a 70, que eu mostrei primeiro para vocês, ela tem um recolhimento de 3.1. Tá? É 3.1 por volta. Essa VET, ela já chega a 4.0. Que é bárbaro. É muito rápida. Para nossa pescaria, ela é realmente muito rápida. Existe uma diferença que tem que entender. Você pegar uma piraíba, a velocidade de recolhimento da piraíba pode não ser tão importante. Reparem o que eu falei. Pode não ser muito importante. Agora, se você pegar uma pirarara no meio do rio, tem que ser rápido. A velocidade da carretilha é extremamente importante. Sim. Se você tiver uma carretilha 3.1, você pode ter problemas na sua luta com uma pirarara de meio de rio. Porque vai chegar um momento, ela vai olhar para uma margem e... E se for que nem você estava no começo explicando na margem, é pior ainda. Porque tem que ser mais rápido ainda. Da Pra quem não sabe, aí o molinete é imbatível, é imbatível. minha opinião. Porque para quem não sabe, quando a gente pesca perto da margem que nem o Pepe está falando, é exatamente embaixo da galhada. Que é onde é que ela gosta de se esconder. Ela gosta de pegar o peixinho ali menor, que vai se alimentar, e ela vai lá e pega tudo eles. Então ali, na primeira pegada que ela vai sentir a fisgada, ela vai se jogar no meio de algum pau para tentar arrancar aquele anzol da boca dela. Já vai arrumar a confusão. É instantâneo. Aí, diminuindo um pouco, Pepito, chegando lá na parte lá que você me levou, né, a primeira vez, fui para Argentina, foi com o meu querido amigo Pepe. Essa daqui tá para estrear ainda, Pepe. Ainda não estreiei. É uma Alexa. É uma Alexa. Eu acho ela muito legal, Tadeu. Acho muito legal. Inclusive tem gente que pesca piraíba com ela, viu? Tem gente que pesca piraíba com ela. Se a gente for falar do absurdo, eu estava com o Guina. Sim, sim. Lá no Belé. Santa Terezinha, no Belé. Sim. O Guina pegou uma piraíba com uma curada 200. Não, agora o pessoal tá pegando pra caramba. Tá pegando pra caramba agora, com as varinhas. Com uma curada 200, ou seja, não era situação de muita... Era uma piraíba de 1 metro. Sim. Mas era uma piraíba. Sim, a correria dela é fantástica. Pegou numa curada. Tem um rapaz, tem uma filmagem muito famosa no rio Xingu, que o cara pegou uma piraíba enorme, com uma curada 300. Sim, sim. Uma curada 300. Ou seja, não é que é impossível de não. O que a gente quer colocar é o seguinte: tem o adequado, né?
tem um incidente. Vamos falar o seguinte: tem um incidente. Você está com o equipamento pequeno e aparece a encrenca. O que a gente gosta, o que a gente gosta Se de você- falar? Vai, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Por exemplo, essa daqui é uma das minhas mais novas. Olha que bonitinha, Pepito. É a É uma, 12? é uma 16S. 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 Também ganhei numa rifa. Mais uma rifa que eu levei. Essa daqui, gente, ela cabe mais ou menos 200 metros de 0,80. Então eu poderia pescar, por exemplo, pirarara lá na Araguaia, mas, ou em outro rio. Mas o que a gente fala? Que nem o Pepe comentou. A isca não tem placa, né? Não tem uma plaquinha lá. Por favor, apenas pirararas que peguem. O que eu gosto de fazer? E o Pepe fala que eu sou exagerado e eu continuo sendo assim. Eu prefiro pecar pelo excesso do que o contrário. Então, se eu estiver lá pescando, pô, Tadeu, você vai levar umas 50 para pegar pirarara? O Daniel brigou comigo. A gente foi pescar agora, o Daniel falou, o que você vai levar para pirarara, Tadeu? Eu falei, o molinete. Tá, mas e para Piraíba? Eu falei, o molinete é 70. Ah, mas pô, por quê? Eu falei, porque quem garante que eu vou estar lá naquele ponto e vai vir só ela? Não tem Exatamente. garantia. E outra coisa, você está com o equipamento na mão. Exato, eu tô com ele. Pra que eu vou levar mais uma Então, carretilha? Eu tô indo de avião, pagando taxa pra caramba pra viajar. então Pra que eu vou leva. levar? Aí eu levei e realmente, por exemplo, o que aconteceu com o Jean, Pepe? A gente estava pescando Piraíba e é o tamanho da pirarara que ele pegou. A pirarara dele tinha mais de 30 quilos e foi no meio, foi Bom, difícil. Foi difícil aquela pirarara. você viu uma foto nessa primeira ida na região de Santa Terezinha, não, na segunda minha ida na região de Santa Terezinha, de uma pirarara. Não, tinha uma puta numa barriga assim, eu lembro desse peixe. Esse peixe é gigantesco. É gigantesco. Esse peixe foi pego com uma vara 50 libras com a carretilha, que eu considero que a carretilha é boa para pescar pirarara. Sim. É o que a Foi gente pras fala, é pedras, possível, é sustentou nas possível. pedras, eu tirei ela das pedras, continuei a briga e embarcou. O Guina filmou, infelizmente essa filmagem se perdeu. O Guina filmou tudo. Eu mostrando ela roçar na pedra, depois eu mostrei o líder como ficou e tudo mais. Tá? Se você for ver, Nós tem no vamos pegar YouTube. um outro exemplo bacana, Sim, o Quioche. ele pesca com um pouco menorzinho. O Quioche também é adepto das carretilhas menores. Sim. Tá? Alguma outra carretilha para mostrar aí? Olha, eu não vou mostrar carretilha, mas eu vou mostrar uma coisa que pouca gente conhece. Esse molinete aqui, Pepito, que ele tem uma coisinha diferente aqui, ó. Ah, tá. É muito Claro. interessante, gente. Esse daqui é um molinete da mesma família do outro, tá? É um Spinfisher. Porém, esse daqui é um 6000 Live Liner. Aí você vai perguntar, sabe que porra é essa de Live Liner? Tuf. Hã? É um botãozinho mágico. É um botãozinho mágico. Para vocês entenderem, aqui, vamos dizer que ele tenha essa fricção, tá? Que é a que todo mundo está acostumado, que regula para trabalhar o peixe, etc. E aqui dentro, esse botãozinho aqui, que tem 4 regulagens, ó, essa daqui é a última, é como se fosse uma segunda fricção. Então, qual é o trabalho desta pecinha maravilhosa? O mesmo trabalho que a gente tem, por exemplo, na carretilha, aqui nesse regulador de fricção. Então, ele vai fazer um trabalho de uma carretilha, é isso mesmo. Então, muita gente no mar utiliza esse molinete, porque você não precisa que nem a carretilha, vou só usar a carretilha porque só ele tem isso. Não. Se eu puxar aqui, por exemplo, e abaixar aqui, ele vai ter um drag pré-definido. Né? O peixe ele vai levar, aqui não vai virar uma cabeleira, porque ele vai ter uma certa pressão. Só que tá vendo, ó, ele tá solto. Eu não estou usando essa fricção aqui, eu estou usando essa daqui. Então, ó, para vocês terem uma ideia, eu vou apertar pra caramba em cima, tá? Ó, não dá para virar com a mão, mas quando eu abaixo aqui, olha a mágica. Aí o que acontece? Na primeira manivelada, ele trava. E aí você volta a trabalhar com essa fricção. Então você deixa o peixe levar a linha e como se você tivesse uma carretilha destravada. Só que na primeira manivelada que você der, ele trava e você volta a usar a fricção pré-regulada de cima. E isso é muito interessante pelo seguinte. Você tem um problema, que é a primeira tomada de linha, que você pode ser obrigado a aliviar um pouco. Sim, que é a mais forte. Um outro momento onde isso é importantíssimo é quando você está na aproximação da embarcação. Sim, exato. É o que normalmente a gente alivia a frição para não correr risco. Porque ele vai identificar que
que tem alguma coisa diferente ali no ambiente dele, e normalmente ele vai ter a tendência de querer sair dali. De querer dar uma cabeçada para Se você baixo. tiver nessa hora com a mesma frição que você estava quando você começou a aproximação depois das corridas iniciais, você está ferrado. Porque Tem uma a grande sua chance. elasticidade, a elasticidade do seu conjunto, frição da carretilha, linha e caniço de pesca, não vai funcionar. Porque você está com muita pouca linha. E essa é uma fundamental que aí seja mais aliviado. Essa é uma coisa interessantíssima, Pepito. Já que você comentou sobre a ação e potência de vara, é um negócio muito legal para a gente conversar. O pessoal às vezes vira e fala assim, principalmente, por exemplo, o pessoal da família, né? Tadeu, como é que você pegou um peixe desse tamanho com essa varinha? Aí, muita gente não entende que você tem todo um equipamento, por isso que a coisa tem que ser balanceada, que nem o Pepe falou. Exatamente. A linha monofilamento é diferente, por exemplo, da multi. Né? Essa linha aqui é uma multifilamento, ela tem praticamente elasticidade zero. A monofilamento, ela tem uma elasticidade. Então, assim, que na mão é difícil de você fazer. Mas quando você vê um teste de dinamômetro, que você prende a linha nos dois lados, você vê que ela estica, certo, Pepito? Ela tem uma linha boa de monofilamento de nylon de 17 a 20% de elasticidade. Ou seja, se você levar no limite, o dinamômetro vai te mostrar algo assim. O que é bem diferente. Algumas que são copolímeros, ou seja, existem duas classes de resina que entram em temperaturas diferentes, você pode ter 15 de elasticidade até 17. Mas o normal é achar de 17 a 20. E aí, o que é bem diferente, por exemplo, um exemplo básico aí para quem não sabe, é pegar um barbante. Né? Se você pegar um barbante e der uma pancada, provavelmente ele vai estourar. Enquanto o monofilamento ele vai ter uma elasticidade antes de estourar. Então você vai ter o trabalho da carretilha, né, o drag da carretilha, que você vai estar pré-regulado, o trabalho da vara e toda a elasticidade da linha para trabalhar o peixe. Então, por isso que o pessoal, pô, esse peixe aí é gigante, tem tantos quilos, e você usou uma vara 100 libras, que nem o Pepe falou, uma vara 50 libras, uma vara 80 libras, porque não é uma coisa só. A gente não está pescando de varão, né, de bambu, que se amarra na ponta da vara e está direto ali 2 metros. Não, a gente está falando de 400 metros, de 300, 200, 100 metros de linha. É muito legal. Eu convivi tudo isso com esses malucos, né? E esses malucos, eu digo, o pessoal da Penaíba que não está assistindo aqui porque estão lá em Roraima. Estão pescando açu. Tá o Daniel, tá lá o Felipão. O Felipe, tá lá o Jean. Estão tudo lá no bairro da Dona Socorro. Inclusive, Pepito, o Jean... a vida do Carlinhos. O Felipe ontem teve um problema sério lá que travou a coluna dele no meio do rio. Putz, sabe? Tava tomando injeção e tudo, aí ontem ele conseguiu sair depois, anteontem, né? Aí ontem ele conseguiu sair para pescar sentado. Porque deu uma travada no ciático no meio do rio. Mas ainda bem que o barco tinha lá as injeções. Eu tô tá melhor. 5 semanas. Agora que eu tô melhorando. Eu dei fiz a bobagem. Comprometi o ciático. E amanhã eu vou pescar porque eu não aguento mais. Amanhã eu vou pescar robalo porque eu não aguento mais. Ah, você nem gosta. Aí eu acompanhei esses malucos todos, nessas coisas, nessas conversas, nessa história. Faz isso, faz aquilo. Aí eu cheguei numa 30 VSW, que era uma Squall. Sim. Squall 30 VSW. Puta. Drag, controle no botão, escala pré-definida, fisgada, volta, tá perto do barco, volta um pouco mais, tudo fácil. Cara, era legal, curti demais. Mas vou contar para vocês que não era a minha praia. E você foi para qual? Eu ainda achava que eu brigava mais com o equipamento. Tenho mão pequena, sou pequeno, sou um cara de 1,68 m. Já estou com idade. Em dezembro eu faço 69. Ou seja, é bem sugestivo para a idade. E não vai. Eu começo a brigar com o material em vez de brigar com o peixe. Aí eu adotei em definitivo a minha carretilha para pescar piraíba. Qual? Não importa onde eu esteja, se eu estiver no Araguaia ou se eu estiver na Amazônia, lá no Negro, lá no Madeira, no Telespires, no Xingu. Não importa, é ela.
É essa coisinha aqui. Ah, Senator. A minha Senator velha de guerra. Essa daí é 103H? 103H. 103H Special P. Special Pep? Special Pep. Tá? Aqui vai começar a explicação. É uma carretilha clássica, com uma engrenagem extraordinária. Olha o estado dessa carretilha. Deixa eu colocar aqui na luz. Ó. Eu já tive 4. Me desfiz de 2 para chegar na VSW. Isso mesmo. Passei a VSW para frente e trouxe outras 2 dessa aqui. Uma foi restaurada e foi vendida comercialmente para pagar que ia ficar comigo. Aqui eu tenho 420 metros de linha. Por quê? Eu tenho 80 metros de multifilamento e tenho 220 metros de monofilamento. Essa carretilha originalmente é 3.2 para 1. Sim. Essa aqui não é 3.2 para 1. Mudou a engrenagem dela. Essa carretilha, ela é 4.1. Caramba, igual a VET. Igual a VET. Igual Essa a VET. carretilha tem engrenagens de aço inox 304K. Caramba, bebê. Essas são as engrenagens tradicionais que estão nela. Olha o tamanho das engrenagens. A grossura do metal. Agora, isso aqui é 3.2 para 1. Lá está 4.0. Isso aqui a gente chama de cão. Também foi trocado. Tem um dente a mais. Ela ficou Sim. muito mais justinha. Porque ela tem um joguinho, né? Além disso, olha o jogo dela. É. Deixa eu colocar aqui para virar. A manivela também. Olha a manivela dela. E olha o tamanho da haste de grafite. E o que essa haste faz, Pepito? Explica pra gente. Por ser uma haste mais longa, e como eu aumentei a velocidade, eu preciso de uma distância maior para ela não ficar pesada na hora de virar. Né? Se você olhar a haste da sua VET, Sim. você vai ver que ela é longa também. Sim, sim. Tá? Então, isso aqui é muito importante, porque isso é um projeto que foi modificado. Então, quando eu modifiquei o projeto, eu tenho que ajustar algumas coisas. Os meninos eliminaram a frição normal e ela está com o multidisco HT100, que Sim. nem os da... As mais novas, sim. As mais novas, que nem os da International. E a pegada aqui é outra, é uma manivela de grafite, é um knob de grafite, super confortável e tudo mais. Porque o original dela é parecido com esse daqui, né? Ele é um negocinho menorzinho. Exatamente. Assim. Ou seja, cheguei na carretilha dos meus sonhos. Por que a carretilha dos meus sonhos? Porque eu me sinto bem com ela. Exatamente. Porque ela se encaixa do jeito que eu pesco. Ela vai muito bem nos caniços que eu uso. E ela me permite trabalhar o peixe, não ficar brigando com o equipamento. Então, essa é a principal diferença. Quer dizer, eu acompanhei todo esse movimento da grande carretilha, tive cercado por gente que usa isso, mas fiz a opção de ter uma situação menor. Porque eu me sinto mais confortável. Não é que isso aqui é o certo, gente. Exatamente, é isso que eu ia falar. Não é que isso aqui é o certo, o correto, o adequado. Não. Isso aqui é o certo, o adequado para mim, que cansei de brigar com equipamento grande. Eu mais brigava com equipamento do que brigava com o peixe. Eu prefiro essa situação aqui. Isso é muito legal, Pepe, porque eu até estava pensando nisso daí hoje de manhã, né? A gente estava pensando no papo da live. Outra coisa que eu sempre gostei muito na pesca, que não existe não é uma ciência exata e não existe uma resposta para tudo. Exatamente. Né? Não existe, por exemplo, você gosta de pescar assim, você se adaptou assim. Não importa se eu vou dar para vocês, os meninos vão trazer dos Estados Unidos o melhor equipamento que a PEN fizer. Se você não se adaptar para ele, a sua pescaria, a sua experiência não vai ser boa.
E que nem o próprio Rubinho diz, uma das coisas que a pesca esportiva tem que dar para o pescador é satisfação. Satisfação do que você está fazendo. Senão você está sendo Nada obrigado. mais do que isso, né? Outra coisa interessante. Eu adoro o tamanho 30. Mas o custo de uma International 30 VISW, o custo de uma VET 30, mesmo uma Squall 30 hoje, o cara que vai pescar uma ou duas vezes por ano, não é um custo-benefício. Não é custo-benefício para mim. Não é. Então eu prefiro ter um equipamento mais em conta, mais forte, com boa frição, com a velocidade adequada para trabalhar o peixe e com uma chance muito grande de, não importa o tamanho da piraíba, eu tirá-lo. Sim, e é que nem eu falei com o Dirley esses dias, Pepe, ele vai bastante pro Teres Pires. E ele pesca no Araguaia há muito mais tempo que eu também, e ele falou, cara, ele tem carretilhas grandes, ele falou, mas eu só uso no Araguaia. Né? Você vai pro Teres Pires, você não tem uso, você vai pro Suriname, Exatamente. Você pode usar? Pode usar. Até falei com o Léo, baita pescador, o Léo Arona, ele tem uma Tiagra 50, ele falou, Tadeu, eu uso, mas precisa? Não! Não precisa. Exatamente. Agora, eu que bati o Brasil para todo lado por causa da ligação ao título Pesca e Companhia, as viagens que eu tive que fazer, o que eu fui fotografar, o que eu fui pescar, o que eu fui gravar de programa, eu fui adquirindo a bagagem. Eu te digo, na região amazônica, se bater uma piraíba no meu equipamento pequeno, a chance de eu embarcar é grande. E qual é meu equipamento pequeno? Aquele que eu pesco pirarara com ele. E você sabe quantas pirararas já saíram dessa carretilha. E o tamanho delas. Sim, sim. Estava presente em algumas. Né? Se eu tivesse com a reguinha da BGFA, já estava lá. Estava lá o recorde já. Aliás, depois você está com a sua régua grande da BGFA à mão aí? Não. Também não. A minha está na sacola aqui, está na Amazônia no momento. Sim. Tá já foi para lá. Mas a gente levou para lá agora, mas infelizmente não saiu o peixe que a gente queria. Que é muito importante, quem está ouvindo e está ligado ao peixe de couro, a BGFA tem uma régua maior para você medir o peixe dentro da água, tá? Tem um procedimento para isso. Porque esses peixes não são peixes que devem ser embarcados, a não ser que haja uma necessidade extrema para isso. De preferência, devem ser manipulados dentro da água. Tá? Você vai próximo à margem, vai numa praia, manipula ele ali, faz as fotos ali. Se você vai suspender esse peixe, suspenda horizontalmente, ou seja, apoiado nos dois braços, muito rapidamente, faz 3, 4, 5 fotos, coloca ele na água de novo, para dar sobrevida confiável a ele no momento que você for soltar. Tá? Essa é uma coisa. Mas voltando. O Pepito sabe disso. Carretilha, diga. Tá ela olha ela aí. É uma Squall LW? É uma Squall LW com guia-fio, e vou explicar a diferença disso com guia-fio, que eu uso para pescar jaú, pirarara, e já tirou piraíba também. Não piraíba grande, mas já tirou piraíba. Tirou filhote, sim. Isso, tirou filhote. Por que o guia-fio nessa situação? O guia-fio se tornou importante quando eu tive a experiência de pegar jaú no Rio Paraná, que você não teve, ainda. Não era a época deles, mas agora eu já conheço 4 pontos lá. Que maravilha. E da próxima vez que a gente for, nós vamos fazer essa pescaria. Vamos. Esses 4 pontos, ele está muito próximo das pedras. Então, você não tem muito tempo. Na hora que você fisga, você não tem muito tempo para ficar se prendendo a detalhes. E o guia-fio vai ajudar nessa hora. Que é uma coisa interessante, para quem não sabe, gente, o Pepe falou detalhes, essa carretilha, por exemplo, ela não tem guia-fio. Então, na hora que você precisa ali da rapidez, vamos dizer assim, além de você tirar todo o equipamento e manivelar, você tem que usar o seu dedo aqui para ficar distribuindo a linha. E às vezes, se você faz errado, pode até fazer você perder o peixe por 2 ocasiões. Ou encavalar a linha, ou você jogar a linha só de um lado. E aí você não tem como recolher mais, tem que soltar tudo de novo, porque tá vendo?
não tem nada para distribuir a linha. Então Exato. é uma dica importante. Essa carretilha é uma carretilha que está com 200 metros de linha 60, 130 metros de fio de nylon 82, 0,82. É a carretilha que tira jaú, é a carretilha que tira pirarara, sem problema nenhum. O tamanho dela é 40, Pepe? É 20. 20. É a 20. Caramba. 20 LW. Essa daí vai até 50. Vai até 50 LW. E o pessoal fala para mim, por que você não pegou a 30? O Kiosh usa 30. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu não peguei a 30 porque minha mania é das coisas que ficam na minha mão, que é o gosto pessoal. É isso. É isso aí. Eu podia ter pego a 30. Sim. O dinheiro não ia fazer diferença entre a 20 e a 30. Tá? Mas não, eu fui no meu gosto pessoal, que é o que a gente frisou aqui. Da realização Se você pessoal. se sente bem com o equipamento que está na tua mão, você vai se sentir bem brigando com o peixe. E isso eu costumo dá confiança. Eu costumo fazer uma confiança é que faz você embarcar o peixe. Faz a diferença. Eu costumo fazer uma reflexão nisso daí, Pepito, num carro. Você ir viajar com um carro que você tem total confiança e conhece, e você ir viajar com um carro que você fala, putz, pode dar merda. Então é bem isso. Às vezes você tá com, que nem você falou, você estava com equipamento top, uma International 50, isso, aquilo, aquele outro. Mas e se você pegasse um peixe muito grande? Será que não ia dar merda porque você não estava, entendeu? Você estava brigando com o equipamento? Claro que sua experiência iria contar naquele momento, mas não ia ser do jeito que você gostaria. Exato. Não ia ser do jeito que você gostaria. E só uma pincelada aí do que você falou da BGFA, que a gente estava comentando. O Pepe sabe disso, gente. Eu já falei também aqui no meu Instagram. Quando eu comecei a ir atrás de bastante coisa, uma das coisas que eu fiz foi conversar com o pessoal da IGFA, né, que é o órgão, digamos assim, tido como máximo de registro de recordes da pesca esportiva, etc. E uma das coisas que me deixou um pouco chateado foi que na IGFA não existe como você medir uma piraíba. Né? Na IGFA, o único jeito de você homologar uma piraíba é por peso. E é um absurdo a dificuldade de você pesar um peixe desse. Não, Muito, o procedimento para você pesar... Por exemplo, os bicos que passam de 600 quilos, o recorde está quase a 700... Não chega quase a 700 quilos. Quase um pouco acima de 650 quilos, uma coisa assim. Você tem toda uma estrutura nas marinas, você chega com um barco muito grande, você tem os guindastes que sobem com as balanças que estão lá de prontidão e tudo mais. Guindaste. Uma piraíba, nós teríamos que ter o que eu chamo de trapézios de madeira. Imagina uma estrutura que segura balanço. Sim. Balanço, que você fica se balançando. A estrutura é essa. Ali tem uma corda com a balança que está certificada. Você coloca vou chamar uma maca. Na caminha. Uma maca, você molha a maca, põe o peixe na maca, 3, 4 leva até lá, acerta o centro de gravidade no meio, põe a balança, sobe o guindaste para ver quanto que marca na balança. Não é uma coisa que não é nada da prática, Ou não é nada seja, usual. Uma pousada como Asa Branca pode ter essa estrutura. Uma pousada lá perto de Luiz Alves pode ter essa estrutura. Aí você pega um peixe desse tamanho, você vai ter que levar até essa estrutura para pesar, para mandar para a IGFA. Quer dizer, já é um empenho. E foi no fundo, a gente não quer ter esse empenho, não pela necessidade de registrar o peixe. A gente não quer ter esse empenho porque vai comprometer a sobrevida dele. Exatamente. E foi uma coisa... soltar o peixe para que a gente continue tendo essas matrizes gerando novas, vou falar uma coisa redundante, produzindo, para não falar redundante, sim. Produzindo novas gerações com genes que fizeram dela uma campeã. E foi isso. Ela chegar a 2,10 metros, 2,15 metros, 1,98 m. Ou seja, ela vai transmitir esses genes para a próxima geração dela e, num futuro, nós vamos ter mais peixes grandes no rio. Então, esse é o grande entrave de você ter
a responsabilidade de fazer um recorde na IGFA de peso no Carapiraíba. Foi o que eu falei. O Tadeu vai contar a novidade, né, que foi brilhante por parte da DGFA. E foi isso que a gente fez, né? O Pepe sabe que eu passei os e-mails para ele, inclusive, para ver a análise dele. E eu conversei com o pessoal lá, eu falei, não é só, que nem o Pepe falou, não é uma coisa que não é usual. A gente está se preocupando com um peixe que já esteve em risco de extinção. Um peixe que tem leis federais, leis estaduais que o protegem. Então não é simplesmente, não, tem que ser por peso. Aí falei, pô, que coisa chata, e foi passando o tempo. Falei, então, eu e o Pepe, a gente até estava pensando em fazer esse trapézio e tudo mais, mas o risco criado para o peixe fez com que a gente parasse tudo. Eu tinha ido atrás, viu, Pepe? Essa caminha, eu tinha achado ela de um material não agressivo, mas aí eu falei, mano, não vai dar certo, porque eu vou usar isso daqui certinho, ele não vai, o outro vai usar um lençol, então não vamos fazer. Quando os meninos, o Rodolfo e o Ale, pegaram a BGFA, uma das coisas mais sensacionais que eu até falei na live deles com você, foi que eles foram atrás de cada pescador que entendia, pescava, exercia tal atividade por um tempo. O Ale, a gente sabe que ele tem aí, tem nem você, anos de pesca e companhia, ele tem a River King, que é também de pesca, o Rodolfo também, mas eles queriam esmiuçar ao máximo. E quando eles vieram conversar comigo sobre como é que a gente pode fazer esse tipo essa medição, uma das coisas que nós três conversamos muito foi, vamos evitar de todo e qualquer risco para o peixe. E como é que você evita o risco para o peixe? Não tirando ele do habitat dele. É uma coisa bem básica. Se a gente não for obrigado a retirar ele do habitat dele, a gente vai diminuir o risco dele. Então, pô, tem lugares que a gente já viu, que nem você comentou, pega o peixe, joga em cima de uma régua que está em cima de um barco de alumínio quente para um cacete. Pô, não dá. Pega o peixe, arrasta ele. O cara nem molha a régua, né? Pelas nadadeiras. Pelas nadadeiras laterais. Arrasta ele por cima do barco, a barriga dele, os órgãos raspam todo. Então, o que a gente falou? A régua, aqui infelizmente eu não peguei, mas a régua da VGFA XL, ela tem essa largura. Tá? Ela tem 2,5 metros de comprimento e mais ou menos essa largura aqui. E você vai pegar da boca do peixe lateralmente até o vértice caudal. Então, com isso, o peixe estando na água, você consegue, com uma outra pessoa filmando e tirando a foto de frente, sem tirar ele da água. Você não vai precisar, 2 levanta daqui, 2 levanta de lá, amassa os órgãos internos. Não precisa fazer nada. Não precisa ter nada disso. Isso é bárbaro. Isso é bárbaro. Também foi usado com o Tarpon lá. O Thiago Moraes. E o Roosevelt, né? Registrou do Roosevelt. E foi genial. Quer dizer, é muito bem bolado. Ou seja, cabeças trabalharam juntos e deram uma solução super importante. E por que a gente fala que é importante tomar esse cuidado, gente? Porque nós estamos falando de futuras gerações. Um peixe desse tamanho, você pode ter certeza que é um grande reprodutor. Ele tem genes de um campeão que ele pode passar para as próximas gerações. Eu lembro que lá no passado eu fazia uma brincadeira o seguinte. O fazendeiro, produtor de touros, gado de corte, tem lá o grande campeão na fazenda dele. Teve 4 filhos. O 5º filho dele nasceu uma menina, o Xodó. Você acha que no dia que essa menina vai casar, o fazendeiro vai matar o tourão dele para fazer churrasco? De jeito nenhum. Ele sabe o que significa aquilo. Inclusive para o futuro da filha. Exato, que ele vai produzir para ela. É o business deles. Então isso é muito importante. Tem alguns manuseios que precisam ser respeitados. Ou seja, você está em barco de alumínio aquece muito fácil. Muito. Você vai medir um peixe pequeno, jogue água, molhe a régua, e aí sim você faz a medição. Tá? Tem muito lero-lero de segurar o peixe na vertical. Você pode segurar o peixe na vertical sem problema nenhum, desde que a outra mão esteja apoiando e para que seja rápido. A experiência que a gente tem, capa de revista é vertical, então a gente tem que tomar o cuidado de ter uma foto na vertical. Sim. Muitas vezes quando a gente está fazendo um material para garantir uma capa. Então tem aqueles minutos, né?
Você vai levantar um peixe, nem sempre você consegue levantar um peixe de uma maneira 100% horizontal. Às vezes ele dá um pouco de inclinação. Essa inclinação não tem problema nenhum. O errado é você pegar a nadadeira caudal, pelo pedúnculo caudal, colocar aqui em cima, levantar a cabeça aqui em cima e deixar... Fazer uma curva. E eu lembro de uma coisa que é minha culpa, né? Há muitos anos atrás, eu fiz uma capa muito bacana para a Pesca Companhia, onde estavam os meninos... Não, estava um dos meninos do Gêmeo, não lembro se era o Daniel, o Diego e o Rui Varela. Eles pegaram um pintado incrível, vupt, fui para a água num banco, época de filme, eu com uma câmera que usa um filmão, isso aqui é 6 por 4,5, mas eu estava com uma dessa que era 6 por 7, Nossa. pronta para fazer capa, tá? E fui para o banco, na hora que eles começaram a puxar o peixe para cima do barco, a barriga do peixe veio passando toda na borda da lancha de fibra. Eu fiz a foto ficou realmente genial e foi capa. Tá? Mas aquilo me incomodou. E eu comecei a perguntar para todo mundo, não tem problema nenhum, é normal, os guias falando que era normal, piriri, pororó, e o cacete A4. Eu falei, não, isso não me parece normal. Chegando aqui, eu tinha conhecidos do SEPTA, de Pirassununga. Um deles, infelizmente, já faleceu, o velho Geraldo. Foi recordista do tambaqui na IGFA. Sim. E eu fui consultar, ele falou, é um problema, porque você vai achatar os órgãos com o peso dela apoiado na borda do barco. É uma atividade bem fácil, né, Pepe? É só você pensar de um cara te jogar na água e puxar você pelos dois braços com você raspando todo por baixo. Se é uma situação de emergência porque tá vindo 3 tubarão atrás de você, é uma coisa. Sem problema, sim. Agora, se tá tudo considerado, pega pelo braço, agora põe o pé no costado do barco e te puxa para dentro. E isso é uma coisa maravilhosa que eu vejo os guias do Araguaia, Pepito, fazendo. Eles pegam... Eu tava com o Bruno lá, cara. Ele pegou, eu falei, não é possível, velho. Ele pega ela dentro, ele deita, pega ela e joga no colo do pescador. Isso é muito legal, que é uma coisa que... Isso é muito legal. Eu vou aproveitar mais uma vez, quem acompanhou a última live sabe disso, eu vou mais uma vez mostrar um negocinho. Vai estar invertido aí na tela, sim, mas quando for editado eu vou desinverter. Sim, tá? sim. Isso é um guia de pesca e solte. Isso foi feito pelo pessoal do SEPTA de Pirassununga. Eu tenho um super amigo, quer dizer, ainda tenho esse super amigo lá, o Osmar, não tenho visto muito o Osmar. Isso foi um trabalho gerenciado pelo Osmar, inclusive está com dedicação aqui, assinado por ele. Isso foram testes de manuseio de peixe capturado em tanque, em ambiente controlado e tudo mais. E tudo isso está explicadinho aqui, o que é bom e o que não é bom fazer. Tá? Não sou xiita, não tem nada disso, não sou xiita. Você está subindo um peixe e acontece uma coisa... Tem que tirar. Desculpa, gente, aconteceu. Você fez tudo certo, chegou aqui, pisou numa garateia no barco e largou o peixe. Não... Desculpa. Acontece. Não tem que condenar o cara por isso. Sabe? Não, e eu vejo muita gente... fazer aquilo, é lógico que não. O desejo dele. E às vezes, Pepe, não é que, além de não querer, ele não sabe que não pode. São coisas bem diferentes. Porque que nem outro dia um cara mandou uma foto para mim, eu fui lá e postei. Era justamente um peixe que estava na vertical, e o pessoal sabe que eu não gosto, mas assim, porra, a foto era muito bonita, eu fui lá e postei. Aí teve uns caras que vieram e falaram, pô, Tadeu, mas como é que você postou um negócio desse daí? Você não falou que daí faz mal pro peixe, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Falei, calma. Uma coisa, não vou falar na pesca não, mas no mundão de hoje, a coisa mais fácil que tem é você criticar o amiguinho. Né? Você virar para o amiguinho e falar que isso está errado, apontar o dedo e o cacete A4. Quando o cara veio me mandar foto, eu virei para ele e falei assim, legal, mano, sua foto tá linda, o peixe é maravilhoso. Mas você sabia que isso... Porra, Tadeu, eu não sabia. Inclusive, ele confidenciou. Eu fiquei o tempo inteiro com peixe de pé. Ele estava na Argentina.
Ele falou, eu fiquei, porque para mim ele estava aqui no meu peito, etc. Ele não tinha. Eu falei, então, mas tem a questão do órgão, deslocamento dos órgãos, descolamento até dele. Eu fui explicando, ele falou, porra, cara, eu não sabia. O cara até falou, pô, será que o peixe morreu? Entendeu? Porque às vezes é uma coisa que com certeza tem nesse guia. Não é porque o peixe saiu banando no rabo que ele tá vivo, lindo, maravilhoso. Não, não é assim que funciona. Não é assim que a coisa funciona. Tem relatos em pesqueiro que, inclusive, o Daniel, eu acho que ele tá assistindo, mas ele ficou muito triste. A gente foi fazer uma gravação num pesqueiro e a gente pegou um peixe que ele tava meio baleado. A gente pegou um surubim lá que ele tava meio baleado e a gente fez a gravação, acho que era, sei lá, uma terça-feira. Na quinta-feira, o dono do pesqueiro ligou. Ou seja, foi na terça. Na quinta-feira à tarde, o peixe boiou. Porque tem todo o tempo do peixe cair, o peixe morrer, ele inflar para subir. Não é porque ele só saiu nadando que ele tá bem. O que acontece de fato é que não existe maneira 100% correta. É não pescar. Não existe. Isso Ou mesmo. seja, se você olhar para os xiitas, se você olhar para aquele pessoal que hoje em dia entra dentro do supermercado, abre o leite, fica jogando no chão, de forma de reclamação, porque você bebe leite e a vaca solta pum, e o pum da vaca vai comprometer a camada de ozônio, que todos esses mitos já caíram, porque na hora a camada de ozônio está se recuperando, o problema era outro, não era esse. Sim. Tá? Então, o que acontece não existe jeito 100%, mas existem os jeitos mais normais. Tem peixes que você pode usar tranquilamente o boga-gripe. 2 peixes muito estudados, robalo e black bass. Black bass tem estudo, inclusive, segurando peixes grandes na vertical com raio-x. Na época, publicando na Pesca Companhia, no robalo também foram feitas algumas experiências. Peixe com 2 quilos, 3 quilos, a mesma experiência. Peixes em lugares controlados, com tag. Sim. Estão lá vivos até hoje. Não tiveram problema nenhum. Você põe um boga-gripe na boca de uma piraputanga, na boca de um tambacu, que já é um híbrido com problemas de má construção genética e tudo mal, é um absurdo do cão. São peixes que você tem que usar outro sistema. Né? Piracanjuba, piraputanga, matrinchã. Tem gente que coloca até uma pirarara. Coloca até uma pirarara. Tá? Você conter uma pirarara no boga-gripe não tem problema nenhum. Contém ela no barco, tira o anzol dentro d'água, aí tira o boga-gripe, segura com a mão para ter firmeza na boca, já escorrega a mão pelo corpo, sobe para fazer sua foto. Sem problema nenhum. É o procedimento adequado para se fazer. Mas é importante entender isso. Quando eu editar esse vídeo, de novo, eu vou colocar o link de onde vocês podem baixar essa cartilha via PDF. Aí você pode consultar no computador, se você quiser. Você pode imprimir na sua impressora, põe numa pastinha lá para fazer suas consultas. Ou seja, mais uma vez eu vou dar o caminho de como é que... Porque tem muita informação legal lá. Muita. E ó, mais uma coisa que o Pepe falou do boga-gripe, pirarara, piraíba, surubim, caixara, 90% dos peixes de couro não tem dentes. Eles não têm dentes. Muitas vezes as pessoas ficam... Isso eu já vi em pesqueiro. Eu fui colocar a mão na boca de uma pirarara para arrumar ela, para tirar um anzol. Não, ela vai te morder. Não, ela não tem dente. Ela tem microdentículos, que é como se fosse uma lixinha... É uma serrilha. Mas não corta, sabe, gente? Não corta, não chega a machucar. Então, às vezes o pessoal usa, por isso que eu dei o exemplo o boga-gripe é o alicate que o Pepe está falando. Ele usa com medo que ela vá morder. Não, ela não morde. Que nem o Pepe falou. Você está com medo? Coloca ela lá, põe para conter o peixe. Uma coisa é um alicate de contenção, outra coisa é você pegar, que nem infelizmente a gente vê, o cara com uma pirararinha segurando aqui na boca dela para tirar foto assim. Aí você está ferrando o peixe todo. Você fez uma foto minha de uma pirarara razoável, que nós fizemos na horizontal. Depois eu, com cuidado, coloquei ela na vertical para ter uma foto que, se precisasse usar de capa, estava feita. Dentro do barco. Nós temos certeza que aquele peixe está normalzinho, bonitinho dentro da água. Porque todo o procedimento que deveria ser feito, foi feito. É isso mesmo. Tá? É muito importante entender que o nosso esporte, o nosso lazer, a nossa vontade de passar tempo pescando,
requer uma consciência de fazer as coisas da maneira mais correta possível. E é muito importante dizer, acidentes acontecem. A gente pode acertar 90% e num momento a gente errar. Sim, pode acontecer, acontece mesmo. Esse errar, por exemplo, tá tirando o peixe d'água, tirou o peixe d'água. Aí passou para mim que está no outro lugar. Eu tenho um lugar que eu seguro, que eu chamo espátula do peixe. Sim. É uma situação cartilagiноsa. Você põe o dedo aqui, seu dedo fica só em contato com cartilagem. O pessoal fala que eu ponho a mão no opérculo. Não existe opérculo ali é cartilagem. Eu sou um cara que peixe grande, você tem que manusear com bicheiro. Só que o bicheiro é extremamente agressivo na hora que você usa. Você põe por dentro na boca dele, ele vai furar essa parte que é cartilagem. Isso mesmo. E você encosta ele no barco, a ponta do bicheiro, você põe no barco de alumínio, manuseia, tira tudo e depois você... Na hora que você volta ele na água, você faz assim, tchum, o peixe foi embora. O muco do peixe está preservado, está tudo certinho, bonitinho, como tem que ser. Só que é visualmente ruim. É feio. Então, o politicamente correto faz a gente mudar. Muita gente comprando alicate de plástico de pressão. Alicate de plástico de pressão tem que entrar na lateral da boca do peixe. Se entrar no meio, você vai apertar a língua dele. Tem que estar no canivetinho. Se você apertar a língua dele, ele vai ficar sem comer um tempo. E esse tempo, se for muito grande, vai dar problema para ele. E muitas vezes falam, esse é o melhor, mas não falam para você por que esse é melhor e qual é a melhor maneira. Pegue uma luva. Aí os caras compram luva de goleiro com borracha aqui, no mole vai segurar o peixe. Ou aquela de filtro, sei lá. Quantas vezes você não viu isso em pesqueiro? Várias. Entendeu? Mas assim, é isso que eu tô falando. O cara não estava na concepção dele errado. Ele só estava mal instruído. É diferente a Exatamente. coisa. Porque é muito mais difícil você ensinar, instruir, do que ficar fazendo, e mesmo fazendo do jeito errado não dá satisfação para ninguém. É isso aí. E aí aparecem os defensores dos bons costumes e fazem coisas... Outra coisa, você vai arrumar o peixe na régua, gente, não é para pôr a mão no ocular dele. O ocular dele tem uma proteção, tem uma enzima ali que protege. Você fica colocando a mão em cima do olho dele, você fica tirando essa enzima. Além de passar alguma bactéria para ele que não esteja presente no corpo dele. Então é aquela coisa, molha a mão, esfrega a mão, molha a mão para manusear um peixe, faça as coisas do jeito correto. É isso aí. Ok? Tadeu, super obrigado desse primeiro papo que nós falamos sobre bolinetes e carretilhas e mais algumas coisas. Mais algumas coisitas, para não ficar muito maçante, muito longo. Em breve nós teremos outro. Vamos falar do caniço. Eu acho interessante. Vamos falar provavelmente de linhas. E na hora que falar das linhas, vamos falar de empates, chicotes e outras Aí eu gosto. e outras coisas. Ou seja, essa conversa não terminou aqui. Com certeza. E muita gente acha que eu só vou falar de pesca com isca artificial. Não. Óbvio, é a pesca que eu mais pratico. É a que vai ter mais aqui, mas eu não vou deixar de lado uma coisa que eu aprendi com gente que sabe, gostei de ter feito, tenho esse compromisso comigo de fazer pelo menos 2 vezes por ano, pescaria voltada só para isso. Tá? É isso aí. Tem um outro conhecido nosso que está aí presente, o gerenciador do site Pesca Esportiva. O Jansley. O Jansley, várias vezes nós conversamos, ele tem uma influência numa região lá de fazer um ponto de pesagem de piraíba. Sim. Mas o projeto era inviável. Ele morria por causa das distâncias e por causa do modo operandi que teria que acontecer. O Jansley se interessou, a gente conversou, ele pensou, inclusive, como efeito de divulgação do site Pesca Esportiva,
em levar à frente essa ideia, mas essa ideia morreu por tudo isso que nós conversamos aqui. Tadeu, novamente, obrigado. Imagina, Pepito, Numa próxima obrigado. oportunidade a gente combina Vamos. e aí vamos conversar sobre o assunto caniços de pesca de couro. Combinado, para os peixes de couro, tá bom? Tamo junto, meu querido. Um abraço, turma. Obrigado pela audiência. Obrigado, gente. Vocês. Em breve isso vai estar disponível lá no blog Papo Reto com Pepe Melig, editado, e vão ter informações de coisas que nós falamos aqui pelos links para vocês terem acesso. Até a próxima, turma. Obrigado. Tchau, gente.